Guilherme, você já está com tudo pronto para a molecada voltar para a escola? Um dos teus já voltou hoje, né? Dois voltaram hoje, né? Em algumas escolas particulares aqui de Foz do Iguaçu, as aulas estão iniciando hoje, né? Dia 28 de janeiro, mas para a rede pública, né? Para as escolas municipais e estaduais, semana que vem, né? Começam as aulas. Mas o movimento já está diferente na cidade, a gente já vê van do transporte escolar circulando por aí. Tem muito pai que se programa, que cuida bem, que escolhe bem quem escolhe, né, para fazer o transporte dos filhos. E quem está aqui com a gente agora é o Maxwell Lucena, diretor de Fiscalização de Trânsito e Transporte de Cargas da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. Bom dia, Maxwell, tudo bom? De novo, né? Bom dia, Cris. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes. Maxwell, qual que é a responsabilidade do Fostrans em relação ao transporte escolar aqui em Foz? A principal função do Fostrans nesse segmento de transporte escolar é o cadastramento dos veículos e dos condutores. Uhum. Esse tipo de transporte é um transporte que é diferenciado. Ele transporta o bem mais precioso de todos nós, que são os nossos filhos. Uhum. Então, ele não pode ser igual a um veículo comum. Falar um pouquinho mais perto do microfone aí. Ele precisa de preencher alguns pré-requisitos, tanto o veículo quanto o condutor. E o Fostrans, ele tem o poder de fazer esse tipo de fiscalização nas vias, em frente às escolas, durante a circulação desse tipo de transporte. Esse cadastro já foi feito, está sendo feito, com qual periodicidade ele é feito? O cadastro ele pode ser feito a qualquer momento durante o ano. Então, a pessoa pode introduzir um veículo ou pode se tornar condutor do transporte escolar, desde que preenchendo os requisitos, ele consegue, dentro do Fostrans, emitir uma autorização para ele efetuar esse tipo de serviço, né? É um veículo também que passa por uma inspeção semestral, então de 6 meses tem que ir ao Detran, fazer uma vistoria, e aí é verificado pneus, espelhos, retrovisores, né, dispositivo de visão indireta, a questão da janela, a janela desse veículo é diferenciada, ela só pode abrir, né? Só 15 centímetros, então tudo voltado para a segurança desses menores. A inspeção então é feita no Detran e são vocês que fiscalizam se foi feito ou não depois, é isso? Então, no Código de Trânsito Brasileiro tem um capítulo específico para o transporte escolar e a determinação é que essa inspeção seja feita no Detran ou o Detran ele pode delegar ao município para fazer a inspeção. Uhum. Em Foz do Iguaçu ela é feita no Detran e depois que a pessoa tem essa autorização, tem essa inspeção na verdade, esse laudo de inspeção do Detran, ok, ele vai ao Fostrans e aí ele vai tirar uma autorização emitida pelo Fostrans, vai ser feita uma carteirinha para o motorista, então é importante para as pessoas que vão contratar esse tipo de serviço verificar se realmente o motorista está credenciado junto ao órgão competente, que é o Fostrans. E eu me lembro que na minha época de criança, né, na época de todos nós aqui, faz pouquinho tempo. Era uma loucura, né? Eu lembro que assim, né, eu ia de Kombi para a escola durante um período e assim a molecada ia toda solta e gente indo no bagageiro da Kombi, aquela alegria toda lá, né? A farra que a molecada fazia, alguns sentados na frente ali com o motorista. Era um outro tempo. Hoje em dia não, hoje em dia existem regras e as crianças têm que ir todas, inclusive com cinto, né? Exatamente, cinto de segurança é um item obrigatório para todos os veículos e se torna muito mais importante no transporte dessas crianças, né? Você mencionou a questão da Kombi, eu na minha infância também, há quase 40 anos atrás, vivenciei um acidente de trânsito no Rio de Janeiro, na minha cidade, com um trem, né? E foi exatamente uma Kombi com alunos da minha sala e no Paraná a gente já viveu isso, numa cidade aqui no Paraná, onde tiveram 3 óbitos. Então, assim, no Paraná, vários acidentes com o transporte escolar, graças a Deus, Foz do Iguaçu, né, tem, graças à fiscalização e ao empenho dos condutores, das empresas que atuam nesse segmento de transporte, a gente tem evitado essas tragédias. Não, e ainda bem que mudou, né? Ainda bem que mudou realmente toda a conscientização e das pessoas, até com relação ao uso de cinto e transporte seguro, porque a gente até brinca às vezes, né? Na nossa época aí a gente sobreviveu ao trânsito, né? Porque era muito solto, né? Tudo muito largado, né, Cris? Ah, mas era outro tempo, né? Era outro tempo. Ô, Maxwell, como é que ficou a questão da cadeirinha para o transporte escolar? É o transporte que tem que oferecer? São os pais que têm que oferecer? Como é que fica isso? A legislação, ela não obriga, né, os pais a fornecerem a cadeirinha, né? Então, assim, precisa ter um acordo entre o transporte escolar e o pai para verificar
quem vai fornecer. Então, um ato de contratação, né? Um ato contratual entre as partes. O importante é que a criança, né, ela tenha o máximo de segurança possível. E o pai tem que ter essa preocupação. Então, se ele verifica que a criança dele é de pequeno no tamanho, pequena estatura, de pouca idade, necessita desse tipo de cadeirinha, ele tem que acordar com o motorista, né, com o profissional, se o profissional vai oferecer ou se ele mesmo vai levar dele. Eu já passei por isso, viu, Cris? Já numa negociação com o transporte escolar, justamente essa discussão se seria a família que forneceria ou o proprietário da van. Então, é realmente um acerto ali que é necessário, né? Porque para a segurança da criança não adianta, né? O Código de Trânsito estabelece especificamente isso, né? Do dispositivo adequado para a idade, né? Exatamente. Um alerta que eu deixo para os pais é não contrate serviço clandestino. Porque muitos desses serviços clandestinos são veículos que não passaram por nenhum tipo de inspeção, então não oferece segurança. São condutores que muitas vezes são infratores contumais, até muitas vezes criminosos. Você não tem como atestar se essa pessoa é uma pessoa de uma reputação ilibada, que vai trazer toda a segurança para o seu filho. E eu vejo muito, né, conversando com alguns motoristas do transporte escolar, alguns me contaram de grupos do WhatsApp conhecido como Uber infantil. Então não entre nesse tipo de grupo, né? São pessoas que hoje não consigo levar meu filho na escola, aí eu vou no grupo do Uber infantil e chamo qualquer pessoa que eu não conheço, que eu não tenho conhecimento da vida da pessoa, o que ela faz, e aí eu exponho o meu filho àquele risco. Então não faça isso, né? Como eu falei, é o seu bem mais precioso. O que eles vão oferecer é um preço menor, e só isso, né? Não oferecem garantia de nada, né, Maxwell? Exatamente. Então é questão de ver se realmente compensa isso, porque é a vida da criança que está em eu não risco, faria, né? Cris. Eu também não, faria de imagina. jeito nenhum. Pô, é a vida do teu filho que está ali. Às vezes você tem uma joia rara que é o teu filho, aí você põe ele num transporte para economizar. Que economia? Não tem sentido isso, né? Mas o que a gente tem que prestar atenção no motorista, além dessa carteirinha de cadastro? Se ele não tiver, já exclui. A ideia seria essa? Motorista, exatamente. O motorista que tem a carteirinha, ele já passou pela avaliação de todos os pré-requisitos. Quais seriam esses pré-requisitos? Ele tem que ter no mínimo 21 anos de idade, habilitação categoria D, tem que ter feito um curso de transporte escolar, um curso específico, um carga horária específico voltado para esse segmento, e ele tem que ter o EAR, que é a atividade profissional na habilitação dele. Então, basicamente, são esses pré-requisitos para se tornar um condutor de transporte escolar. E eu observo que tem lá no lado de cada van, tem inclusive número, né, indicando o número daquela van e a faixa escrita escolar. Como é que a pessoa pode fazer para saber se aquele veículo está em situação regular? Então, ele pode consultar ao Detran pela placa, pode consultar junto ao Fostrans, né? E também existe um aplicativo chamado Faixa Amarela. Esse aplicativo é mantido pelo Sindicato dos Transportadores do Transporte Escolar, onde são cadastradas as vans que já passaram pelo Fostrans e já tem um cadastramento junto ao Fostrans. Então você pode ali, inclusive, colocar o bairro a qual você deseja o transporte e selecionar ali os veículos que são em torno de 140 na nossa cidade. Isso que eu ia te perguntar, quantos são e que bairros eles atendem? Todas as regiões são atendidas pelo transporte escolar? Todas as regiões, né? Existem demandas diversas em todos os bairros. Então, são basicamente em torno de 120 empresas que atuam no ramo e em torno de 140 veículos, aproximadamente. O complicado, viu, Cris, é encontrar, às vezes, uma van que faça aquela rota, né? Que passe no seu bairro e que vá até a escola ali onde a criança está matriculada. Isso que às vezes é um pouquinho difícil, mas até o aplicativo que o Maxwell citou, né, o Faixa Amarela, ajuda realmente nessa intermediação. Exatamente. E para os maiores, a gente tem que lembrar que tem a questão da gratuidade no transporte coletivo para o estudante, né?
Para quem anda de ônibus com essa meninada, vai começar o período do terror, né? Porque eles agitam dentro do ônibus, Guilherme. Mas já foi, assim, eu diria que hoje em dia menos, É que a gente viu, já foi Cris? assim também. Então a eu gente falo, já nem foi julgo assim também. mais, porque essa meninada, quando sai, aquela turma do colégio ali, que você pega o ônibus do lado da igreja, por exemplo, nossa, é uma festa dentro do ônibus, gente. É um barato. Assim. Na linha que eu pego é até mais tranquilo com relação a isso. Agora até ressaltar aqui, né, que os cartões aí do transporte escolar aqui em Foz do Iguaçu, quem é da rede pública não precisa ir lá no Fostrans, né? Pode enviar a declaração que já é feita ali a renovação, quem já tem, né, o cartão. Agora quem é aluno novo aí não, aí precisa ir lá pedir a primeira via presencialmente, né? Sim. Inclusive, um detalhe em relação ao transporte escolar, para que não haja confusão, a legislação ela só trata como transporte escolar até o ensino médio. Universitários não é tratado como transporte escolar, já é um transporte coletivo normal. Então, aquele veículo que está fazendo o transporte de universitário durante o período noturno, ele não é um transporte escolar, é um transporte de fretamento como se fosse um que leva os colaboradores de uma empresa para o trabalho. Mas ele passa por um processo também junto ao Detran para fazer esse transporte ou não? Não. Na verdade, ele segue as regras do transporte coletivo. Uhum. Então, ele tem que ter tacógrafo, ele tem que ter todos os regras. O condutor tem que ter categoria D, tem que ter mais de 21 anos. São bem próximas ao do transporte escolar. Só não tem, por exemplo, dispositivo de visão indireta. Não sei se você conhece o dispositivo de visão indireta. Já ouvi falar, mas eu não sei o que Esse dispositivo de visão indireta é um advento novo, né, que para trazer segurança às crianças na hora do embarque e desembarque. Então, são espelhos extras, além dos normais, ou câmeras. É muito comum na cidade, tem bastante veículos escolares com câmeras. E aí, quando a criança de baixa estatura está passando na frente da van, o motorista ele não corre risco de atropelar a criança, e na parte traseira também. E o que eu ia te perguntar, a gente vê bastante van com placa paraguaia aqui, fazendo transporte tanto de adultos, né, que vão para as faculdades, quanto da meninada que vem de Cidade do Leste estudar aqui. Como é que é essa inclusão desse pessoal no meio? Então, Maxwell? os veículos escolares oriundos do Paraguai ou Argentina, por exemplo, esses veículos eles são veículos que seguem o regramento e a legislação do transporte escolar do país de origem, então do Paraguai ou da Argentina. Aqui eles são fiscalizados apenas como um veículo comum. Então, se ele tiver um pneu careca, se ele tiver sem uma placa, com o espelho retrovisor quebrado, com problema no freio, né, com o condutor desabilitado, aí será aplicado o CTB, como é aplicado a outros veículos normais. O que eu acho complicado nesses casos, né, eu vejo que algumas dessas vans, elas são vans, por exemplo, importadas do Japão ou outros países que a mão é diferente, né, utilizam a mão inglesa e aí a porta de desembarque dos alunos fica para o outro lado. Né? Mas isso assim é algo que na hora então o motorista tem que estar muito atento para evitar qualquer problema, né? Porque a criança vai desembarcar muitas vezes virada para a rua, né? Sim, exatamente. Os veículos brasileiros eles tiram o CART, que é um certificado técnico, né? E esse certificado ele é adaptado às condições de condução no Brasil. Né? Aí, no Paraguai eles seguem regras próprias, então não cabe a gente atuar em relação às regras do país vizinho. Mas o que a gente pode fazer é, na hora da fiscalização, cobrar que ele escolha um local mais seguro para poder desembarcar as crianças, não desembarcar exatamente no meio da rua, no meio da pista. Ô, Maxwell, como é que vocês fazem agora essa fiscalização nessa volta às aulas? Pensando na legalidade das vans e tal, e também com relação a estacionamento, a deixar os alunos na escola e a pegar, porque eu vejo muita fila dupla ainda aqui em Foz. Isso está sendo aceitado? Como é que fica isso? Então, a fiscalização, ela se dá o ano todo, mas é claro que é intensificada no início das aulas. Porque se a gente faz uma boa fiscalização no início das aulas, a gente garante que todas as vans que estão circulando já se readequaram, já se cadastraram, já passaram por inspeções. E aí, após um semestre, ela tem que fazer a inspeção novamente, então tem outra intensificação da fiscalização. O que é batido mais durante o ano é contra os clandestinos, né? Os veículos clandestinos estão o tempo todo circulando.
E a outra pergunta que você fez foi... Com relação à fila dupla, para estacionar. A fila dupla. Realmente, as escolas, quando elas foram concebidas, não se pensou muito na questão do estacionamento do transporte escolar. Eu tenho uma opinião muito própria na questão da mobilidade. Como especialista de mobilidade, eu acredito que as escolas, ao serem construídas, deveriam dispor de uma área de entrada desses veículos. Então, eu acredito que o futuro será esse. Os veículos vão passar por dentro da escola, desembarcar as crianças e sair por uma outra área. Então, isso seria o ideal para nossas escolas. O mundo perfeito, né? O mundo perfeito. Mas a maioria das escolas, as ruas das escolas hoje, estão em mão única, a maioria delas. Muitas escolas já solicitaram, né? Às vezes os moradores ficam incomodados com essa mudança, mas essa mudança realmente é para trazer mais segurança, porque se tem veículo vindo de um lado e do outro, complica um pouco mais nessa circulação das crianças para embarcar, desembarcar, para atravessar a via para poder acessar a escola. Mão única e faixa elevada de pedestres ajuda bastante. Já contribui muito. E se alguém souber de alguma irregularidade com uma van, com um transporte, denuncia para quem? Pode encaminhar para o EOV do Fostrans, ou pode ir diretamente à nossa recepção no Fostrans para poder indicar. É interessante que você forneça a placa, se tiver alguma foto, porque vai auxiliar muito a direcionar a nossa fiscalização. São muitas escolas, realmente não tem como estar fiscalizando em todas as escolas no mesmo dia. Então é feito um rodízio. E aí, se a população colaborar com essas informações, a gente pode aplicar de forma mais assertiva a nossa fiscalização. Com relação a radares aqui em Foz do Iguaçu, como é que está a situação, Maxwell? Porque a gente está falando de trânsito aqui, fiscalização, né, de trânsito. Como é que está a situação dos radares hoje aqui? Porque até houve uma questão ali de problemas com prestação de serviço, né? Então, essa questão da fiscalização dos radares é da diretoria de engenharia do Fostrans. Então, eu prefiro não responder, porque eu posso cometer algum erro em relação à temática. Maxwell, e que recado então você dá para os pais agora, na hora de escolher o transporte escolar, quem ainda não escolheu? Procure um transporte escolar credenciado. Mesmo que custe um pouquinho mais caro que o clandestino, mas é a segurança do seu filho que está em jogo. E o pessoal tem que ter paciência na frente das escolas, então, né? A partir da retomada. Aí. Exatamente, o horário. Então, quem não está levando o filho para a escola, procure outros caminhos, replaneje, redirecione, né, o seu segmento, o seu caminho de volta ao trabalho ou de ida para qualquer outra atividade, para não evitar passar na frente das escolas, visto que você não vai embarcar ou desembarcar nenhuma criança. É uma questão um pouco de consciência. Isso é uma coisa que eu sempre falo, viu, Cris? Aqui no centro, por exemplo, hora de entrada e saída, né? Na Almirante Barroso, ali onde tem a escola, aqui, né? É horrível. Também na região ali perto da Dinâmica ali, né? Evitar realmente, né? Nesses horários aí, porque complica o trânsito depois. 15 minutos depois volta tudo ao normal, mas naquela hora ali... Exatamente. É complicado. Conversamos aqui na CBN Foz com o Maxwell Lucena, ele que é diretor de fiscalização de trânsito e transporte de cargas, né, na Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. Muito obrigado pela participação e esclarecimentos aqui à população de Foz do Iguaçu. Agradeço a oportunidade. Obrigada, Maxwell.